Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Quando queremos refletir nas palavras do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 17, versículos 1 a 9, fazendo a seguinte pergunta para a nossa reflexão: o que a transfiguração de Jesus deve significar para nós? Ou ainda, o que ela significa para nós como filhos de Deus. Que Deus esteja a nos abençoar e a nos orientar hoje e sempre. Amém. Daqui a poucos dias, nós estaremos no calendário civil a comemorar o Carnaval. Muitas pessoas esperam ansiosas por este período onde em torno de 4 dias se reúnem para se alegrar, para pular, para fazer coisas que não se fariam no momento de serviço e até no momento de comunhão familiar. E nós devemos entender por que muitas vezes as pessoas anseiam por esses momentos, que até poderíamos dizer são momentos de libertação. Afinal, muitas pessoas fazem o que querem, sem se preocupar com pudor e com moralidade. Mas antes desta data, no meio deste período, a igreja cristã celebra a transfiguração de Jesus. E hoje, nesta sexta-feira, nos reunimos neste momento de culto também para celebrar esta data, visto que, como eu disse no início do culto, o nosso distrito tem o Congresso Distrital de Jovens neste período de Carnaval, onde os jovens aproveitam mais do que apenas um final de semana para estar em comunhão com o Senhor. E então, o que a transfiguração de Jesus significa para cada um de nós? Olhamos o texto bíblico e vemos Jesus subindo ao monte, provavelmente para orar, com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais íntimos. E quando eles lá chegam, Jesus é transfigurado, a sua aparência muda. E o texto bíblico nos diz que o seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os discípulos ainda viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Este relato da transfiguração, nós devemos ver aqui o que isso significa para a nossa vida. Aqui nos mostra Jesus resplandecendo, Jesus na sua pureza, Jesus que não tem pecados. O mesmo Jesus que um tempo depois estaria sendo crucificado na cruz por cada um de nós, sendo considerado um criminoso. Mas este Salvador, aqui neste momento, resplandece como a luz do sol, com as suas roupas como a luz, então mostrando a claridade, a pureza do Evangelho, a pureza da perfeição. E o fato dos discípulos enxergarem, verem Moisés e Elias conversando com Jesus, não era uma reencarnação dos dois que já haviam vivido neste mundo, mas estavam ali conversando com Jesus para testificar que o Antigo Testamento é sombra de Cristo. Para testificar que nós devemos, quando lemos o Antigo Testamento, ouvirmos o Antigo Testamento, termos Jesus como aquele que dá significado àquelas palavras, pois desde o início até o fim do Antigo Testamento, o Messias, Jesus, é prometido para ser o nosso Salvador. Logo, estas palavras dos primeiros versículos deste Evangelho são extremamente importantes para nós, pois nos mostram o Salvador
perfeito que deve brilhar em nossa vida para que mais pessoas o conheçam, para que a sua palavra chegue a mais pessoas, e ainda essas palavras nos mostram a certeza de que o Antigo Testamento nos testifica de Jesus. Pedro, ao visualizar isto, ficou tão contente, tão alegre com aquele momento majestoso que ele estava testemunhando, que ele não queria sair de lá. Ele até disse para Jesus: Mestre, eu vou montar 3 barracas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, porque é bom este lugar. Vamos ficar aqui, pois a sua glória está resplandecendo aqui, a tua majestade está presente. Estamos sendo tirados do mundo para estarmos na tua presença. E isto é maravilhoso, quando nós também reagimos similarmente com Pedro. Como eu disse, no próximo final de semana, os nossos jovens estarão reunidos num congresso distrital, e geralmente os jovens não querem ir embora do congresso, porque eles gostam de estarem em comunhão com irmãos na fé, onde todos estão vivendo a fé cristã, onde estão realmente podendo testemunhar e viver como filhos de Deus, como pessoas apegadas ao Senhor. Assim como Pedro não queria descer daquele monte. Aí nós devemos fazer uma pergunta: quais são as nossas preocupações no nosso dia a dia? Provavelmente Pedro não queria descer daquele monte, pois ali, como eu disse, ele estava vivendo a presença da glória e da majestade do Senhor. Não teria nenhum problema, não teria nenhuma tribulação, pois o Mestre estava resplandecente. E nós? Será que nós queremos estar na presença de Cristo? Qual é a nossa preocupação diária? Será que são contas? São os nossos afazeres? Será que estamos muito preocupados com a violência que nos cerca, com a corrupção, com prazeres, enfim, com as coisas do nosso dia a dia? Ou fazem parte das preocupações do nosso dia a dia a vida eterna? E quando eu digo que a vida eterna fazer parte das nossas preocupações diárias, não quer dizer como nós vamos conquistá-la. Porque a partir do momento que nós cremos no Salvador Jesus, nós já temos a vida eterna. Logo, a nossa preocupação diária é testemunhar desta vida eterna. É mostrar para outras pessoas este amor de Jesus que deve resplandecer do nosso coração. Não apenas ficar guardado para nós, mas quando nós vivermos entre as pessoas as quais Deus nos colocou, nós devemos resplandecer a luz maravilhosa de Jesus. Porque é isso que a transfiguração de Jesus deve fazer para nós. Nós devemos resplandecer esta luz. Por isso nós temos que olhar também quais são as influências que se achegam à nossa vida. Porque unidas às preocupações, nós temos muitas influências que querem balizar a nossa vida. Querem fazer com que nós tomemos atitudes frente às diversas coisas que surgem no nosso dia a dia. E muitas preocupações que surgem pode ser a busca por uma cura, o cuidar da saúde, também a busca por prosperidade, por bens materiais, pelo sucesso e até por prazeres. Ou ainda, a influência seria ouvir a Jesus.
E é interessante quando olhamos o texto bíblico, depois que Pedro ele fala das barracas, uma nuvem cobre aquele céu, uma nuvem brilhante, e vem uma voz, a voz de Deus Pai, que diz: este é o meu filho querido que me dá muita alegria, escutem o que ele diz. E a reação dos discípulos ao ouvirem essa voz é uma reação de medo. Não nos é dito neste texto bíblico por que eles tiveram medo. Se era o medo do susto daquela voz, se era o medo daquela mensagem que eles estavam recebendo, ou se era o medo de estar na presença de Deus Pai, mas eles têm a reação de se ajoelharem e encostarem o rosto no chão. Ao que Jesus logo vem ao encontro deles e diz: levantem-se e não tenham medo. Eles devem ouvir a voz de Jesus. E então nós nos perguntamos: como nós estamos ouvindo o nosso Salvador? Será que nós estamos atentos às suas palavras? Uma destas palavras que Jesus diz é: tome a sua cruz e me siga. Ou seja, viva a sua vida cristã. Não busque apenas os prazeres materiais, as realizações materiais, mas enfrente o que vier, confiante no meu amor. Se lutas vierem, firmado em ti eu estarei. Acabamos de cantar esta frase. Como é importante nós sabermos que nós temos um Deus que está presente em nossa vida. Um Deus perfeito. Um Deus que não erra. Um Deus que nos consola. Um Deus que nos fortalece e um Deus que vai ao nosso encontro como Cristo foi ao encontro dos discípulos com medo, ajoelhados. Quando nós estamos caídos no fundo do poço, sujos do nosso pecado, Cristo vem até nós, estende a sua mão e diz: não tenham medo, eu te salvei. Não tenham medo, eu morri na cruz para te perdoar. Vejam como é maravilhoso ouvirmos a voz do Senhor. Mas é maravilhosa para aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Martinho Lutero, ao explicar este versículo 5, ele diz da seguinte maneira: onde Deus fala diretamente em sua majestade, ali somente aterroriza e mata. Se queres, pois, dirigir-te a Deus, toma o seguinte caminho: ouve a voz de Cristo, ao qual o Pai constitui mestre do mundo inteiro ao dizer: este é meu Filho amado, nele tenho prazer, a este ouvi. Somente ele conhece o Pai e ele o revela a quem quer. O mundo, porém, não ouve, abandona Cristo com sua palavra e segue e engrandece iluminações e revelações como se fossem magníficas e divinas, quando na verdade são satânicas. Como ouço dizer, há povos que têm sacerdotes e religiosos que em determinados dias sofrem êxtases, são arrebatados e ficam por algum tempo prostrados sem sentido. E quando retornam a si, falam coisas grandes e admiráveis. A massa popular se deixa impressionar por suas práticas, visto que tem esses videntes em conta de grandes homens e acha que sejam uma santidade especial. Deus o Pai, porém, ordenou que não demos ouvidos a tais arrebatamentos, mas ao Filho, no qual estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Darmos ouvidos somente ao nosso Salvador, a Cristo. E hoje, ao nos reunirmos para celebrar a transfiguração de Jesus,
nós queremos novamente fazer isto: ouvir Jesus. Nós queremos novamente fortalecer isto em nossa vida: ouvir Jesus. E Jesus diz para os discípulos: não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. E os discípulos assim o fizeram. Não contaram deste momento maravilhoso na vida deles, da transfiguração do seu mestre, mas guardaram esta mensagem para o testemunho de fé após a ressurreição de Jesus. E na leitura da epístola de hoje, nós temos um pouco desse falar após a ressurreição de Jesus. Quando o apóstolo Pedro, ele anuncia na sua segunda carta que ele viu a glória do Senhor, ele estava lá. E mais adiante, é importante quando nós temos ali registrado no último versículo, versículo 21 da segunda carta de Pedro, capítulo 1, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Nenhuma mensagem profética vem da vontade humana, mas quando somos guiados pelo Espírito Santo, anunciamos a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor é: arrependam-se e confiem no Salvador. Arrependam-se dos seus pecados, mudem de vida, não fiquem no mesmo erro, sintam dor, agonia, desespero pelos seus erros e confiem no único que pode perdoá-los. Isto é ouvir a mensagem profética do Senhor. Mas uma mensagem que não aponta para o arrependimento e nem mostra Cristo como Salvador, não provém de Deus. Logo, vem da vontade humana. E se vem apenas, ou se vem da vontade humana, ela não é uma mensagem guiada pelo Espírito Santo. E nós então não devemos ouvi-la. Por isso nós devemos estar atentos àquela voz que os discípulos ouviram na nuvem, no momento da transfiguração de Jesus, que dizia: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Sejam influenciados por sua mensagem. Vivam conforme ele os orienta. Amem a Deus acima de todas as coisas e amem ao próximo como a vocês mesmos. Anunciem a mensagem de perdão, de libertação. Proclamem o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte e que garante que a morte já está vencida para nós também. Que apesar de podermos passar pela morte, nós não iremos sofrer as consequências da morte eterna. Ou seja, quando este dia chegar, será um dia de alegria para aquele que crê no Salvador. Logo, todos aqueles que já partiram, crendo no Senhor, estão ao lado de Deus no céu. Estão ao lado de Moisés e de Elias. Estão frente a frente à glória de Jesus e vivem no lugar aonde nós já gostaríamos de estar também. Afinal, lá é o melhor lugar. Lá é o lugar onde nós não vamos chorar. Nós não vamos ter momentos de tribulação e de sofrimento, mas estaremos lado a lado do Senhor. Por isso, queridos de Cristo Jesus, ouçamos a voz do Senhor. Ouçamos o que Cristo tem a nos dizer, a nos orientar. Proclamemos a mensagem do Senhor, guiados pelo Espírito Santo, não querendo colocar opiniões, ideias humanas na nossa vida cristã, mas sim que nós possamos sempre proclamar tudo o que Cristo fez para a nossa salvação
E hoje, quando celebramos a transfiguração de Jesus, é um momento maravilhoso de lembrarmos que a luz do Senhor deve brilhar em todos os momentos da nossa vida, muito mais do que as luzes que nos cercam. Sejam elas as luzes das cidades, sejam elas as luzes dos prazeres, sejam as luzes de promessas de cura, prosperidade, de sucesso e assim por diante. A luz do Senhor, que nos aponta o caminho rumo ao céu, que é confiar em Cristo como nosso Senhor, deve nos guiar hoje e sempre para estarmos sempre apegados a Cristo como nosso Salvador. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.